Oi, Libra! Seja muito bem-vinda ao canal Tarô Mágico da Lu. Bora lá para o teu recado mês de agosto? Se concentra, respira fundo junto comigo e vamos! Eles me mostraram uma libélula, sozinha, paradinha assim, querendo voar, mas ela continuou parada diante da minha visão, tá? E aí te restam duas coisas. Primeiro, usar a sua intuição, a sua percepção, a sua visão de mundo para interpretar o que a libélula veio, né, te dizer para o recado de agosto. Segundo, procurar no Google, procurar aí na internet o significado da libélula, dê preferência para sites xamânicos, veja o poder deste animal. Interessante, eu aprendi isto com o meu professor, né, significado da libélula, mas eu não me lembro, eu vou pesquisar também, tá, Librinha? Mas me veio como uma coisa leve. Vamos tirar pelo oráculo a carta central, a energia central do teu mês de agosto, Libra. E aí estamos falando de autossabotagem, minha culpa, minha culpa, minha culpa. É quando, veja que interessante, deixa eu ver todos os símbolos que ele tem aqui nas mãos. Ele tem uma tesoura, um livro que fala de sucesso, e ele tem uma corda toda emaranhada. E atrás dele, uma porta aberta. Isto tudo quer dizer tanta coisa para nós, né, Libra? A tesoura me veio a ideia, assim, do quanto nós fomos podados ao longo da vida, né? Isso não, isso é feio, isso não pode, não faça assim, faça assado. O quanto ao longo da nossa jornada, até nos tornarmos adultos, nós tivemos as nossas asas muitas vezes podadas pela família, pela escola, pela religião, pela sociedade, pela mídia. Por outro lado, a cobrança, né? Em tempos aí em que estamos repletos de livros, apostilas, vídeos de autoajuda, receitas e mais receitas, faça assim, faça assado, para você prosperar, para você ser rico. E essa corda, para mim, aqui veio dizendo assim, poxa, as coisas do cotidiano, né? A gente tem um monte de coisa todo santo dia para resolver, toda semana. Tudo isto é cansativo. E aí, sem perceber, a gente cai nessa rede de tudo isto que foi falado. E quando a gente menos espera, está, sem perceber, se auto-sabotando, porque assumiu tudo isto, assumiu todos os nãos que a vida, a sociedade, família, educação, escola, lá, foi nos dando, assumiu que é verdadeiro tudo aquilo que essa cambada aí de autoajuda vem nos falando há tanto tempo, né? Basta olhar nas livrarias, o que não falta é livro para te ensinar como ficar rico, como ser feliz no amor, como isso, como aquilo outro, e a gente ali lidando, lutando para sobreviver na semana, com esse tanto de coisa aqui, esses nós, né, que a gente tem que desatar semana após semana. Só que por outro lado, essa carta traz uma esperança, né, porque atrás dele, enquanto ele está olhando para tudo isso, atrás dele, que é o que eu costumo dizer, logo ali virando a esquina, tem oportunidade para nós, inclusive para nós sermos aquilo que somos. Não sendo crime, não agredindo a liberdade, o limite de ninguém, não prejudicando ninguém, a gente tem o direito de ser o que a gente é. Começa por aí a nossa liberdade, né? Essa porta aberta vem dizendo que tem uma liberdade, tem uma oportunidade. Então, Libra, é como se
filosofia à parte, né? O seu mês de agosto vem te trazendo uma oportunidade de libertar-se de certos padrões, de certos nãos, de certos conceitos aí que entucharam em você ao longo da sua vida. Lhe é permitido o questionamento, Libra. Você é livre para questionar. Você é livre para fazer do seu jeito. Você é livre para ir onde você achar que é o melhor para você. Tá? Bonito isto. Agora, Libra, vamos trazer a energia do nosso bom e velho tarô aqui para a mesa, para compor, né, o teu recado para esse mês. Vamos ver o que a mesa vai apresentar. Aqui esses papéis aqui, ó, estão me remetendo à ideia de boletos a pagar. Alguém mais? Boletos para pagar, contas para pagar, tudo. E uma cobrança por um sucesso, né, que nem sempre a gente alcançou. Ou a gente até alcançou o sucesso, mas o sucesso ainda não veio na medida e na proporção que atenda a tudo que a gente precisa. Um monte de coisa aqui em jogo, né, Libra? Vocês estão me entendendo. Mas o pior de tudo, aqui, que é o que a carta está falando, é quando a gente começa a se cobrar. E quando a gente começa a se frustrar com a gente mesmo, aos resultados que a gente alcançou ou não alcançou. Não. Não acabou. Não acabou. Tem uma porta aberta ainda. É isso, Libra. Agora com o tarô. Começamos com a Rainha de Paus. Ela é a bruxa do tarô. É assim que ela é rotulada e eu concordo com esse rótulo. Ela é a mística do tarô, ela é a intuitiva, ela é aquela que tem uma intuição, uma percepção aguçada, tudo ela capta nas entrelinhas e ela tem um poder de sedução fora do comum. Ela é sensual, ela é mística, ela é exótica, intuitiva, perceptiva. Ela gosta do oculto e ela mexe com o oculto, com a magia das coisas. E ela usa tudo isto a seu bel prazer e a seu favor. Sem prejudicar ninguém, até porque ela tem um status a preservar de rainha, ela tem um trono a proteger, mas sim, ela faz uso de tudo isso. Talvez essa carta, a gente vai ver a sequência, né? Mas talvez essa carta seja um convite para que você use esse seu lado também. Não importando se você é homem ou mulher, aqui é um arquétipo, tá? Todos sabem disso. Chama a atenção de vocês para a presença do girassol. O girassol fala de alegria, de gratidão, de expansão, de florescimento, de abundância, né? Protegida ela tá, né? Por 2 leões. Protegida ela tá. Vamos parar por aí, vamos continuar com as demais cartas. Um 2 de copas. Aí a gente pode entrar, talvez, na seara da vida romântica, da vida amorosa para alguns, ou na parceria como um todo, não só na vida romântica. É como se, usando este arquétipo que eu tenho, você tem, todo ser humano tem dentro de si, que é a Rainha de Paus. Quem sabe, né, Libra? As portas aí não se abram para você atrair, para você trazer para junto de você mesmo pessoas compatíveis em qualquer esfera, principalmente para alguns na vida amorosa. Quem sabe, né? Aquela pessoa delícia que não cruzou o teu caminho pode chegar, pode te encontrar mediante a tua vivência da Rainha de Paus. Quem sabe aquele colega, aquela colega de trabalho mais colaborativo,
mais participativo, também não virá até você se você usar esse arquétipo no seu ambiente de trabalho. Não, aí a gente não está falando da sedução no nível romântico, mas no seu poder de convencer, né, de ganhar confiança, de ganhar a empatia do outro, né, com o seu charme natural. É disso que estamos falando aqui, atrair, pelo menos por enquanto, atrair boas parcerias em vários níveis, em vários cenários, através de uma rainha de paus. Temos um arcano maior, o imperador, mas, veja bem, aqui virou papo de adulto mesmo. Porque esse imperador, ele vem te dizendo assim, tá, Libra, vamos colocar a rainha de paus na essência dela. Quem quiser aprofundar mesmo o estudo a respeito da rainha de paus, fique à vontade, já tem muito mais para dizer a respeito dela. Mas por hora é isso, né? O poder de encantar, de seduzir, de confiar na sua intuição, na sua percepção do que está no invisível, de confiar naquela pulguinha atrás da orelha, de estar sempre muito consciente da sua proteção, portanto não carregar medos bobos por aí, ter mais segurança, usar e abusar do charme. Todo mundo tem charme, só que nem todo mundo sabe usar esse charme. Libra aqui, me parece que em agosto vai saber usar esse charme. É fazer tudo isto, mas sem sentimentalismo, Libra. É de cabeça pensada, é calculando, é fazendo continha. Como diz minha mãe, é de caso pensado, é com inteligência, é com razão, é com pé no chão e com frieza. É isso que esse carinha aqui vem te dizendo. Tá, vamos sim usar todo o seu charme, toda a sua sedução, toda a sua intuição, toda a sua sensibilidade, todo o seu lado sensitivo, todo o seu lado mágico, mas com firmeza, com a cabeça no lugar, sem deslumbrar, sem se encantar, porque senão a gente pode cair em cilada bino. Nove de copas, pessoas, de novo, a gente está falando aqui de pessoas, e aí? Cavaleiro de copas, minha gente, ainda mais que foi embaixo do 2 de copas, aqui tá muito forte, mas muito forte mesmo a ideia de vida romântica, vida amorosa, a chegada, né? Chegada, vinda, chegada, aproximação da pessoa que te complementa, do par ideal, do romance ideal, sabe? Não barco furado, não presepada, não mais do mesmo, não um relacionamento que não vai dar em nada, mas que vai prosperar, girassol, que vai prosperar, que vai brilhar, que vai ser um relacionamento abundante. Então, tá na possibilidade desse caminho, dessa porta se abrir para Libra aí no mês de outubro, mas vai depender de Libra utilizar essas duas forças, a rainha de paus em equilíbrio com o imperador. O imperador é frio, ele é administrativo, ele é o dono de tudo. Ele tem um império nas mãos, então ele não pode ser deslumbradinho, ele não pode ser infantilizado, ele tem que ser muito adulto, muito maduro, muito responsável, muito disciplinado, muito pé no chão. É uma tarefa difícil para Libra? Eu creio que sim, mas não impossível. Dá. É só saber, né, a dosagem, a hora, o momento certo de agir como uma rainha de paus. Sabe, ela tem até o olhar dela é um olhar muito, muito interessante para quem vê. O olhar dela fala muita coisa, então é Libra se comunicando inclusive pelo olhar com as pessoas.
Isso atrai, isso é enigmático, isso tem uma aura de mistério, de enigma, e as pessoas gostam disto. De modo geral, não só na vida romântica. Então, assim, até aqui, antes de eu tirar a última carta, Libra, um poder muito, muito gigantesco no mês de agosto de você atrair pessoas adequadas. Atrair a atenção de quem realmente tem que atrair. Atrair para o teu lado, seja em qualquer cenário, trabalho, família, amizades, vida amorosa principalmente, aquelas pessoas que são compatíveis, que vão acrescentar, que vão ajudar. Volto sempre na energia aqui do girassol. Mas se você fizer isto apenas movido por um entusiasmo, por uma alegria, por uma esperança, por um nananana, você sai da linha do imperador. É isso que não pode acontecer. Tá bom? É isso que não pode acontecer. Lembre-se que a porta vai estar aberta. Porque eu tenho certeza que muitos aí de Libra já se associaram, já estabeleceram parcerias na família, nas amizades, no trabalho, na vida amorosa, com pessoas que não fizeram valer a pena no final das contas. Não queremos mais isso. Esse tipo de situação vem parar aqui. Bololô. Mais um bololô. Não queremos mais um bololô. E muitas vezes a gente também aqui, cabe nesse contexto, me veio essa inspiração, nesse livro aqui que dita para nós o que é sucesso ou não. Muitas vezes as nossas melhores parcerias estão com aquelas pessoas que os outros rejeitam. Que os outros colocam rótulos. Que os outros consideram pessoas que não são sinônimos de coisas boas. Mas para Libra, nesse momento da vida, talvez, tudo indica que sim, as boas parcerias estão aí, no inusitado, no diferente, no mal visto, entre aspas, totalmente. Aqui não tem o julgamento do adequado, do certo. Adequado e certo para quem? Para o que te falaram? Para o que está escrito? Não. Simplesmente é para aquilo que é o adequado para Libra. Ponto. Acaba aí. Não é para ninguém, nem no livro, nem na opinião de ninguém. Estão me entendendo? Então, presta muita atenção no olhar também que você vai ter para as parcerias que chegarem. De repente, ó, um exemplo aleatório, e vou fugir um pouquinho aqui da vida amorosa, para deixar claro que podemos ir por outro caminho. Chega lá um colega novo no trabalho, todos os seus colegas de equipe deixam o cara de lado. Ah, não, por quê? Ah, sei lá, ele é esquisito. Mas para você ele é o parceiro adequado que estava faltando para o teu projeto crescer, para o teu trabalho andar, para você se destacar. Então você vai contra todo mundo e vai se associar com esse esquisito. Daí que ele é esquisito. Vida amorosa. Ah, não, mas a minha família, exemplo aleatório. A minha família é muito tradicional, não aceita que eu me relacione com uma pessoa muito mais velha ou muito mais nova. Mas e aí? A vida, em um plano maior do que o meu e o seu, te diz que assim, poxa, uma parceria compatível para você nesse momento, nessa altura do campeonato, é uma pessoa ou muito mais jovem ou muito mais velha. E aí? Então é sobre isso que essa mesa está falando. Para você não se guiar, não se basear por coisas que muitas vezes você nem você acreditou esse tempo todo, mas seguiu ali para não fugir do contexto. Ou por receio de ir contra. Não, tá? Não é por aí para Libra agora, nesse estágio da vida. E abaixo do imperador, para formar o casal real e sacramentar, que para muitos aí é vida amorosa mesmo, temos a imperatriz. Vida abastada. Beleza, soberania.
Ela está acima de qualquer outra energia aqui do tarô, feminina, no caso, inclusive acima dessa rainha de paus. Ela é totalmente voltada ao que é bonito, mas não o bonito no sentido fútil. Não é isso, o belo das coisas, o belo da vida, a beleza também da pessoa. Então aqui a gente está falando de construir uma parceria, principalmente na vida amorosa, que seja assim, que seja uma coisa bela, uma coisa bonita, uma coisa frutífera, uma coisa que floresce. Muito consciente de que é preciso colocar a mão na massa, é preciso trabalhar para estabelecer essa relação, para construir, para manter. Tudo bem. Ela não se nega, apesar dela ser imperatriz, ela não se nega a fazer tudo isto. Ela tem prazer, inclusive, pelas etapas, pelo processo, pelo fazer. E para a Libra, dentro desse processo de construir e manter uma boa parceria no trabalho, nas amizades e no amor, tá colocar, né, a rainha de paus em andamento, lembrando sempre de colocar de mãozinha dada com o imperador para não ficar iludido, que aí as parcerias corretas, aqui ó gente, imperador e imperatriz, ela ficou abaixo dele aqui na mesa. Isto deixa claro que temos uma união adequada, uma parceria adequada, disponível para a Libra. Isso vai tirar todos os nós daqui, tudo isso vai sumir? Não, mas já é um começo de vida no trilho, vida no caminho que tem que seguir. Entendem? Colocar a nossa vida nesse tema parcerias em ordem é um grande bálsamo. Tira de nós muitos pesos quando a gente tem um bom amigo, quando a gente tem um bom colega de trabalho, quando a gente tem uma boa parceria amorosa, os pesos diminuem. Então é importante? É importante sim. Mas a gente tem que entender que perdão, é tosse mesmo, tá? Não é fenômeno. Poderia ser um fenômeno aqui do recado? Poderia, mas não, é tosse mesmo, engasguei. Continuando. Esqueci. Acho que então é porque eu já tinha concluído o raciocínio. De qualquer maneira, outra coisa que me chamou muita atenção, a gente abriu e fechou, né, com o sagrado feminino. Então, se você é homem, presta atenção, cuida um pouquinho melhor do teu sagrado feminino que você tem dentro de você. E se você é mulher, tenta buscar os buracos, né? O teu sagrado feminino, ele tá ok, você tá vivendo, você tá no arquétipo feminino, você nasceu uma mulher, mas tem algumas brechas aí, tem alguns pontos que você precisa dar especial atenção. Quais pontos? Pela rainha de paus, eu te diria assim, a questão da sua sensualidade, a questão da sua mediunidade, o seu lado mais exótico. Mulher nasceu para ser exótica. Já começa por aí. O seu lado misterioso, não ser uma pessoa muito aberta, ser mais reservada para criar, né, elementos na fantasia e na imaginação dos outros. Por outro lado, também olhar um pouquinho mais de atenção para a tua relação com a ideia de prosperidade. Qual é a ideia que você tem de prosperidade? Para você, enquanto mulher, o que significa prosperidade? Abundância, na vida afetiva, nas relações, nas parcerias.
Porque a gente tem o girassol que fala de abundância nessa rainha e a imperatriz também fala de abundância. Então, o que é uma vida abundante? Afetivamente falando, nas parcerias, na vida amorosa. O que é ser abundante? Eu tenho uma parceria na minha vida em qualquer cenário. Eu tenho uma parceria na minha vida que é abundante. Eu tenho uma relação amorosa que é abundante. O que que é? Descubra o que é para você e não aceite menos. Não se submeta a menos daquilo que você considera abundante. Isso não vai estar no livro. Isso não vai estar na fala de ninguém, nem mesmo de um tarólogo. O que para você significa uma relação abundante? E aí qualquer outra história que surgir que não se encaixa nisso que é abundante para você, não é a sua história. Isso faz parte da lógica e da inteligência emocional de um imperador. Se o imperador sabe que na mesa dele ele tem condições de colocar uma maçã e ele quer uma maçã, ele não vai aceitar um abacaxi. Mesmo que para todo mundo o abacaxi seja melhor que a maçã. Ele determinou que para ele, na mesa dele, que é a mesa de um imperador, ele quer a maçã. Ah, mas lá no livro dizia que o abacaxi é mais nutritivo. Mas ele determinou que para ele o satisfatório é a maçã. É o que Libra tem que colocar em movimento já em agosto, para ontem. Já definir o que é abundante quando o tema é uma determinada parceria e não aceitar. Se é maçã, não é abacaxi. E isso tem que partir de Libra. Se a família sempre, né, te disse que o ideal era assim e para você é assado, então é assado. Se a sua religião disse que era assim e para você é assado, então talvez você tenha que repensar se não está na hora de você buscar uma outra religião. Se foi na escola que você aprendeu por aqui, por ali, por lá, que era assim, mas entende? Porque o ser abundante vai depender única e exclusivamente daquilo que você acredita que é. Então, você quer ser feliz no amor, por exemplo, Libra? Tem que ser o amor na configuração que você diz que é a adequada. É isso que eu vejo aqui na mesa, Libra. De qualquer maneira, o que paira aqui no ar para mim, a energia que eu sinto, realmente é o que ficou lá na primeira carta. Eu já gravei signos aqui hoje em que essa primeira carta, ela, a partir do momento que encerrou a fala sobre ela, ela desapareceu. Aqui não, eu tô com ela na minha, né, percepção do começo até aqui, por conta dessa porta. E por conta da clareza que é assim, as coisas do cotidiano, Libra, elas vão continuar. Muito do que a gente acredita, muito do que, né, infiltraram na nossa cabeça desde quando a gente era criancinha, tudo tende a ficar ainda um tempo, mas está na hora da gente começar a soltar e ter mais autenticidade, Libra. Não deixar de colocar o nosso charme, sabe? Libra é por natureza, todo mundo fala isso, eu não sou a primeira. Libra tem, né, o seu charme diferenciado, todos os signos têm, mas Libra tem um charme diferenciado, tanto é que é o único signo que tem um objeto como símbolo. Todos os outros signos têm um bichinho, Libra tem uma balança. Então tem um diferencial, é saber usar esse diferencial, mas sem se tornar vulnerável às emoções. Porque quando Libra coloca o seu potencial em movimento, atrai muita coisa, inclusive muitas pessoas, e aí acaba de repente se precipitando,
Esse cara não pode se precipitar. Se ele se precipitar, ele corre o risco de danificar a vida de todo mundo, do império todo. Então, é saber usar, mas também saber o momento de falar, não é porque veio isso para mim, porque eu estou usando todo o meu potencial que serve para mim. E aí vem todo aquele restante da nossa fala no meio do caminho, né? De entender o que é o abundante. Eu estou usando a minha rainha de paus, de mãozinha dadas com o meu imperador, para alcançar a abundância nas parcerias. E o que é abundância? É isso. Então é isso. Tá? Gratidão. Beijo, beijo, beijo. Yara aí.